Cláudia hoje vai apresentar também o RTQA em conjunto comigo. É uma apresentação bem simples, pessoal, de no máximo 10 minutos, né, Cláudia? Para não ocupar o tempo de todo mundo, porque eu sei que todo mundo tem algumas tarefas para poder fazer. RDQA, pessoal, só para contextualizar, é o relatório do quadrimestre anterior. Basicamente, a gente vai apresentar o que a gente tem de produção durante as quadrimestres. Então, a gente apresentou essas informações de uma forma bem consolidada, de uma forma bem tranquila mesmo, para todo mundo ter uma tranquilidade em entender. E eu conto com o apoio da Cláudia aqui também, porque a Cláudia, querendo ou não, tem anos de experiência, extremamente inteligente, expert no assunto. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acho que esse é o momento da gente tirar, né? Cláudia está aqui porque ela é a nossa consultora, presta a nossa consultoria da saúde há quanto tempo, Cláudia? 2 anos. Então é muito tempo que ela está aí como consultora conosco. Já presta consultoria em outros municípios também. Então eu acredito que se vocês tiverem dúvida, eu acho que esse é o momento ideal para a gente poder esclarecer para vocês. Pessoal, só um minutinho, nós tivemos um problema técnico aqui. Mas até então, vamos aguardar, né? A gente não tem muita coisa. Claro. Então, lá no boa tarde a todos, né, gente? Como a própria apresentação, ela traz isso de uma forma clara para a gente, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o objetivo do RDQA, né? Então, a gente pensar, a gente tem instrumentos diversos para aprovação e para apreciação. Por que aprovação? Aí a gente esclarece o recurso, as ações que foram transmitidas aos pacientes, e o RDQA ele tem um outro objetivo, ele é diferente, não é para aprovação, é para ciência. Mas por que só ciência, né? Então, a gente tem um instrumento anual, então é uma programação anual para poder dedicar à população e quadrimestralmente, por isso que tem essa periodicidade que o presidente citou. Então, de 4 em 4 meses, a gente reúne aqui para ver o que está acontecendo na assistência. E aí, esse reúne é com o objetivo de dialogar e os conselheiros poderem contribuir com a gestão municipal na melhoria das ações de saúde. Então, é para a gente fazer as correções de acordo com os anseios da população. Então, não é para número, um valor e eu vou aprovar. Não é para isso, é para a gente entender a dinâmica da assistência, o que está acontecendo na assistência, para a gente contribuir na melhoria dessa assistência. Eu falo o seguinte: sim, mas assim, quando a gente fala da lei 141, está na lei lá, fala ciência, né? Então, vamos falar da lei 141, que ela é muito maior do que o nosso regimento. Por isso que não tem esse caráter. A lei fala ciência, basicamente. Então, de acordo com a lei 141, o número artigo é ciência, a gente tem um instrumento de aprovação. Por quê? Muito maior que aprovar é contribuir na melhoria da execução da assistência. Eu costumo dizer o seguinte: o conselho é o termômetro da assistência. Vamos pensar aqui: saúde é cuidado. Cuidado.
em orientar essa população sem ter uma assistência clínica de fato. Eu estou cuidando? Eu estou dando remédio. De ciência, lá está escrito inclusive de ciência. Na hora que a gente. Não, lá. Não, lá tem ciência, que pode olhar para você ver. Você só se mudou de ontem para cá. Lá tem escrito ciência, lá não é só o rádio que é aprovação, entendeu? Da ciência, a gente fala isso. Está escrito, inclusive, na última página, lá na página 13, na hora que você coloca lá. Ok? Então, assim, pode ser que está escrito lá na aprovação, mas na hora que você vai colocar a documentação é para ciência de fato. E a lei fala dessa forma, porque entende muito mais do que aprovar, é a gente contribuir na assistência. E esse é o grande objetivo do quadrimestral. Por quê? Por que a gente vai trazer um relatório quadrimestral aqui? Tá bem? Né? Então, é só vocês entenderem mesmo esse objetivo do RDQA para vocês poderem contribuir com o vínculo, traz os anseios, igual quando a gente está falando aqui, o seu qual que é seu nome? O senhor representa qual instituição? Então, o senhor não fala em seu nome, o senhor fala em nome daquela associação, então o senhor tem que trazer os anseios deles para cá. Esse é um momento expressivo, legítimo, do conselho se posicionar, colocar o que está acontecendo, o que precisa melhorar na assistência de fato. Agora não, quando a gente chega lá no anual, o relatório anual não é aprovação de fato, é a gente conferir o relatório direitinho, mas esse diálogo quadrimestral é muito mais importante a gente conferir a assistência de fato, o que está acontecendo, o que a gente precisa melhorar e contribuir com a gestão. Muito importante. Obrigado, Cláudio. Pode passar para o próximo slide. Tem como aumentar? Mas eu acho que tem como dar zoom. Aí de fundo tá dando pra ver? Sim, tá dando pra ver, Alexandre? Não? É, eu acho que é até melhor. Vou chegar mais próximo aqui. Vou, eu vou falar também. Isso aí. Isso aí. Pessoal, só para refrescar um pouquinho a nossa memória, convém destacar que eu já apresentei um RDQA, acredito eu, salvo, se não me falha a memória, o Cláudio também chegou a apresentar alguns RDQAs do ano passado, né, Cláudio? Para esse conselho mesmo. Então, todos os nossos objetos de instrumentos de gestão, eles se resumem no RAC, que é a nossa, aliás, se resumem no Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde ele foi apresentado no ano passado, né, é o nosso plano, literalmente o plano que o município vai adotar para a saúde de Pompéu.
do período de 2026 até 2029, ou seja, é quadrienal, é um plano quadrienal. E aí a gente vai estratificando. O Plano Municipal de Saúde ele se estratifica na Programação Anual de Saúde, que é basicamente aquele programa anual. O que, que a gente vai fazer em 2026, o que, que a gente vai fazer em 27, 28 e 29. O de 2026 eu apresentei recentemente, acho que todo mundo lembrado, né? Foi na nossa última reunião que foi apresentado. E das programações anuais de saúde se estratifica o relatório do quadrimestre anterior. Ou seja, o relatório do quadrimestre anterior era para poder verificar as nossas produções do ano conforme a programação anual de saúde. Correto, Cláudio? A programação não é nada engessado, o Vitor acabou de apresentar. Mas se hoje aqui a gente pensar, o Vitor tem algo que a gente precisa de melhorar, dinâmico, é assim, a gente vai melhorando. Por isso essas reuniões quadrimestrais, porque o plano tem essa dinâmica, de a gente poder, como se diz, emendar, ampliar, melhorar, e é assim mesmo, até na vida da gente. Exatamente. E aí, nós temos, como o ano é feito de 3 quadrimestres, 12 meses, então a gente faz os 3 RDQAs, que por final será finalizado no RAG, que é o Relatório Anual de Gestão. Esse aí, por aí sim, vai precisar passar por aprovação ou reprovação do Conselho, que é um processo que vocês estão passando, né? Vocês estão analisando a documentação, que mais tarde, daqui a pouquinho, depois que a gente terminar a apresentação, eu vou dar um retorno em relação à documentação que a gente está ajeitando para a comissão, que é alguém da comissão aqui, para prestar só você. Não, a Silvia também, tá? Então, pessoal, o conceito dos nossos instrumentos de gestão, acho que ficou bem explicado, não resta dúvida não, né? Ou alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos passar para a próxima. E aqui estão nossas receitas do primeiro quadrimestre de 2026. Lembrando que o município tem a obrigação de contribuir com no mínimo de 15% dos impostos arrecadados, ou seja, de toda a receita do município, ele tem a obrigação de contribuir com no mínimo 15%, que é o mínimo constitucional. Nós contribuímos com 11,076, aliás, 11.076.152,42 centavos. Eu até achei que eu tinha colocado a porcentagem ali, não coloquei não. Oi. Ah, sim. Eu acho que ficou salvo no outro. Mas foi um percentual de 22% nesse quadrimestre. Só dos impostos. Receitas adicionais para o financiamento de saúde não computadas no cálculo do mínimo são transferências do FNS, do Fundo Estadual e outros, que é 4.004.596,38. Esses são recursos provenientes da escala federal e estadual, ou seja, são recursos que vieram destinados ou da União ou do Estado, tá? Outros recursos vinculados à saúde, 442.303,73 centavos. Aí esses são os recursos provenientes da Vale. Okay? E tivemos um total de 15.523,52 centavos nesse primeiro quadrimestre, que é no período compreendido entre janeiro, 1º de janeiro de 2026 e 31 de abril de 2026. Alguma complicação? Não, ele se encerra agora em dezembro. Quem dera. Em dezembro agora. Aí acaba. Tem uma mão na roda esse recurso. Nossa, a gente vai tentar, mas a gente acredita que não vai dar certo não, porque foi... Exatamente. O não a gente já tem, né? O não já tem. Agora a gente tem que buscar o sim. Pode passar, por favor, Cléo. Essas são as nossas despesas. Eu acho que a gente vai ter que dar um zoom maior aí pro pessoal ver, viu, Cléo? Essas são as nossas despesas por subfunção, tá? Essas despesas por subfunção, o que seria? As nossas despesas em cada área da saúde, na atenção básica, na média alta complexidade, na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, outros recursos, enfim. São todas as áreas provenientes da saúde
despesa nessas áreas. E aí a nossa primeira subpensão aí, pessoal, é a pensão básica. Essa primeira parte aqui, ó, são as receitas de impostos de transferência de impostos de saúde. No caso aqui é do município, tá? É receita própria, correto? Vai um pouquinho pro lado, por favor, Cléo. Mais um pouquinho. Esses zeros aqui pode. Pode. Isso, pode. A segunda é proveniente da esfera federal e a terceira é proveniente da esfera estadual. Então, da pensão básica proveniente da esfera municipal foram R$ 2.180.642,80, que nós recebemos. Da escala da União foram R$ 2.348.253,99, e do Estado míseros R$ 14.548,8. Míseros mesmo, né? 14 mil só. Então aí só daí dá pra gente compreender, dá pra gente verificar que o maior financiador da saúde na atenção básica não se distingue tanto assim do município, mas ainda assim é de escala da União, porque a União, de fato, na atenção primária investe bastante. Agora vocês vão ver que nas outras áreas já distorce bastante, já é bastante nítido que o município é o principal financiador da saúde, né? Na assistência hospitalar, como recurso próprio do município, ele investiu R$ 7.679.460, e conforme eu mencionei agora, da esfera da União foram apenas R$ 983.976,39, e do Estado R$ 285.000. Então só daí dá para a gente tirar a conclusão de que o município, assim como é a realidade do Brasil todo, o município tem sido responsável por financiar mais dos 15% do mínimo constitucional na saúde. Ou seja, a gente está pegando a responsabilidade para nós, é literalmente isso. E muitas vezes o município não aguenta isso, pessoal, porque a cobrança, a demanda, ela aumenta. E aí o município, que já está com os pés e mãos atados, com o recurso amarrado para poder aumentar o investimento na saúde, a gente não consegue aumentar mais. Por quê? Porque o Estado nem a União colaboram com isso. Não é isso, Cláudia? No caso ali, assistência hospitalar ambulatorial, a gente fala que é tecnologia cara, né? Atenção Exato. especializada. No caso tá ali, tá o hospital, tá a policlínica, tá a fisioterapia, o CAPS, os laboratórios, então, os médicos especialistas. Então, aquele valor ali, ele é tão alto porque a gente fala da tecnologia dura, né? Cara. Então, é tudo que é especializado de apoio à atenção primária. Por isso que é tão caro para a gente manter essa assistência para o município, em especial o município de pequeno porte. O Ministério da Saúde e o Estado transfere miséria, de fato, por uma assistência que é tão cara e que fica, de fato, nas costas dos municípios, né? Muito. Justamente. E aí, pessoal, quando eu imagino que vocês, enquanto conselheiros, devem receber demanda da população também. A população deve cobrar. Poxa, pede lá para trazer mais especialista para a gente.
neuropediatra que já está vindo, mas a gente esbarra justamente nisso. Aqui tem curso tudo de especializado, aquele exame especializado, consulta especializada, usista da vida, tá tudo aí, oftalmologista, ortopedista, enfim. É caro, é muito caro É mesmo. caro. Então aí dá pra ver nitidamente que é o município que arca, em sua maioria das vezes, com a maior parte com essa despesa. Eu nem gosto de falar despesa, eu gosto de falar investimento, né? Que saúde não é gasto, é investimento. Há um caminho de como esses recursos, né, aumentarem tanto a União quanto o Estado. Existe um caminho que o município possa trilhar? Então, isso aqui tá alto. Então, tem como a gente apresentar a nossa produção, né? E solicitar via União o aumento do nosso teto MAC, que é a nossa. Oi? E já solicitou isso. A gente olhou para a produção, né? Então a gente comparou com o que o Ministério da Saúde paga e mostrou essa conta para ele. A gente pediu aqui para o município, a gente pediu um valor de mais de 5 milhões, não foi? Para aumentar o nosso teto MAC, que é o média e alta complexidade. Então a gente tem que provar para o Ministério da Saúde que a gente gasta muito com essa assistência para ele tentar nos ajudar. A gente já tentou padrinho, porque sabe a política do país é suja, infelizmente, né? Então a gente já pediu para deputados ajudar, ver se aumenta o nosso MAC, mas aí depende de recurso financeiro, aí eles ficam esperando. O mesmo caminho que Pompéu tem, o resto do país tem também. Então tá todo mundo pedindo, porque todo mundo no mesmo barco. E aí convém destacar também que a gente já solicitou isso esse ano e ano passado também. Está até protocolado via SEI, caso algum de vocês conselheiros queira, né, verificar depois, ver o protocolo, a gente pode disponibilizar também. Mas como Cláudia mencionou, não depende de uma livre escolha do município. Pelo contrário, depende da escolha da União, depende do governo. Oi? Eu posso mandar para vocês? Eu posso mandar lá no grupo hoje. Alguém me lembra, porque minha cabeça é ruim. Me lembra, deixa na ata aí, ô Ana, por favor. Pra me lembrar, que eu pedi pra lembrar. Por meio da conferência, Vai virar uma proposta, né? Aí se passar da proposta estadual, das conferências estaduais, aí pode virar uma proposta. Aí essa proposta vai valer como uma proposta federal. Mas aí basicamente seria assim, aumentar o teto MAC do município de Pompéu não pode. Tem que ser uma proposta coletiva, entendeu? Aí teria que ser basicamente assim, pleitear estudo que viabilize o aumento do teto MAC dos municípios dos interiores, dos interiores ou dos municípios com fragilidade assistencial, enfim, alguma coisa assim, mas específico de Pompéu não. Quando você fala que é a responsabilidade da União, então a União, ela não tem que passar pelo Congresso para poder ser aprovado ou não, ser em lei, ou é diretamente o Executivo que repasse esse recurso ou não? Ou tem que ser, ou isso é mandado para o Congresso para que os deputados e senadores vota esse recurso para ser aprovado ou não, para que o Executivo possa liberar ou não, ou dizer o sim ou não. Como é que é isso aí? Bom, a tramitação desse recurso para poder liberar, ao certo, eu não sei, você sabe, Cláudio, mas eu imagino que ele tem que passar no UNA. O Estado de Minas, ele tem hoje uma deliberação onde orienta o fluxo. Como que é o fluxo, né? Então, na hora que a gente faz o levantamento da nossa produção, o que a gente gastou no ano, vamos pensar assim, a gente faz um plano, né, um plano de trabalho, e aí manda para o Estado de Minas, ele passa a bipartite, que é a reunião que tem entre o Estado e municípios, faz a aprovação, eles conferem os bancos de dados oficiais, tudo certinho. Aí eles publicam uma resolução, no caso a gente tem uma resolução publicada para o município de Pompéu,
E aí tem o protocolo do Ministério da Saúde, a gente protocola lá no Ministério da Saúde. Então, eles ficam com essa demanda lá parada, eles ficam esperando a viabilidade financeira do Ministério da Saúde. Não precisa de aprovação em Câmara de Deputados, não é necessário. O Ministério, quando ele tem disponibilidade financeira, ele vai e publica portaria para aumentar o teto daquele município. A gente já conseguiu de papagaios, acho que foi só de papagaios nessa região. Eu acredito que sim, só de papagaios. Convém destacar, pessoal, que não foi falta de tentativa nossa não, viu? Porque desde quando eu era apenas o diretor da atenção primária, quem era secretário era o Leandro, ele começou com esse movimento, né, para solicitar o aumento do teto máximo. Então já foram envolvidos vários deputados, vários agentes políticos. Esse ano a gente já tentou diversos agentes políticos também, inclusive de esquerda, de direita, porque a gente não tem que olhar isso, a gente tem que olhar a assistência, né? A gente tem que olhar a saúde. Inclusive nossa tentativa mais recente, né, que eu falo pessoalmente, né, cara a cara, que virtualmente a gente tenta todo dia, mas cara a cara foi lá em Divinópolis, que a gente aproveitou o momento que o presidente da República estava lá inaugurando um hospital, e aí o Kennedy até falou, Vitor, vamos lá em Divinópolis, que o presidente vai estar lá, e a gente vai tentar conversar com ele. Acabou que eu não consegui, que tinha um espaço próximo ao presidente, era só destinado aos prefeitos, mas a gente também não teve sucesso, enfim. É uma dor de cabeça muito grande, mas falta de tentativa nossa não foi, e falta de tentativa nossa não vai ter. A gente vai tentar até conseguir. É aquele negócio, não a gente já tem, a gente vai em busca do sim, e a gente vai conseguir ele. Então, finalizando aqui, 7 milhões da produção ambulatorial, né, da assistência ambulatorial da média e alta complexidade, proveniente do município, 983 mil proveniente da União e apenas 285 proveniente do Estado. Esse outro aí, eu arrasto aqui lá para nós, por favor, que eu não sei ao certo qual é, acho que é vigilância. Ah, tá, é a farmácia. A farmacinha. Então, da farmacinha aí, pessoal, foram R$ 278.478,41 investido em esfera municipal, R$ 77.406,83 na esfera federal e apenas R$ 11.930,31 na esfera estadual. Vocês repararam que o Estado é o que menos contribui conosco, né? Então é uma questão muito... Sempre foi, porque basicamente eles têm que aplicar eles também têm um mínimo constitucional para poder aplicar. Mas se a gente for levar em consideração, Minas Gerais tem 853 municípios. Então é um estado muito grande. Muito grande. Vou passar no grupo aí. Perfeito. Obrigado. Então é um problema crônico, além, e não é só de Pompéu. Não é só de municípios específicos de Minas Gerais. É o Brasil todo que enfrenta essa realidade. Infelizmente, enquanto a gente não conseguir mudar a forma da política da saúde pública e a política da saúde pública no Brasil, muitos municípios ainda assim vai continuar arcando acima do mínimo constitucional e mesmo assim não vai conseguir atender a demanda da população. Porque, convenhamos, ano passado a gente investiu 27,4% dos impostos arrecadados na saúde, 12% a mais, quase o dobro. Ainda assim a gente tem uma demanda enorme. Se a gente for parar para pensar, investindo quase o dobro do que é a obrigação do município, a gente não tinha que ter demanda. E olha como é que está a nossa demanda, está bombando aí. Né? Então, infelizmente, a gente tem que ter uma ajuda maior, tanto do governo do Estado, quanto do governo da União. Eu tenho NUP. Vou mandar aí. Vigilância sanitária foram 172,22 do município, zero da União. Seria cômico se não fosse trágico. E 35.544 na esfera estadual. Vigilância epidemiológica foram 13.857,79 investidos pelo
comprometidos na vigilância epidemiológica. 330, R$ 334. Oi. Aumenta. Não tá funcionando, ó. Não tá funcionando. Ué, então tá. Tô falando assim, ó, quem for para a conferência da etapa estadual tem a função de defender esse pleito junto ao Estado e à União. Então, assim, exatamente, se passar na esfera estadual, vai para a etapa nacional. Salvo engano, pessoal, na nossa última conferência que nós tivemos agora, foi o quê? Foi mês atrasado? Então, uns 2 meses, né? Foi mês passado. É, isso. Eu acredito, se não me falha a memória, tivemos uma proposta, não sei se passou, não me recordo agora, para estadual, de aumentar o teto MAC, não do município, né, mas dos municípios com fragilidade assistencial. Isso é muito importante também. Nossa, gente, tabela SUS, pessoal, tabela SUS é uma dor de cabeça muito grande que nós temos. Inclusive, tem alguns estados já adotando a tabela própria, né, Cláudia? Acho que em São Paulo tem a tabela paulista. Mas vamos lá. Tem alguns recursos que seria responsabilidade do Estado e o município cobra? Sem dúvida. O mais recente agora, que é o do Davi, o filho da Michelle, é nítido que seria obrigação do Estado. É nítido. Agora tem uma resolução, inclusive Cláudia até me passou isso hoje. Cláudia me passou que tem como a gente tentar a devolução desses recursos provenientes de ajuizações que o município gastou. A gente pode tentar a devolução desse recurso por parte do Estado para o município. E a gente vai tentar, claro. Sobrecarrega. O Estado publicou uma resolução falando o seguinte, dando essa liberdade para os municípios apresentar o que eles gastaram de demanda judicial pedindo ressarcimento para o Estado. Só que lá ele coloca uma série de critérios. Se o município atendeu aqueles critérios todos que está posto lá na resolução, ele vai pagar, devolver o dinheiro para os municípios. Se não atender, eu acho, de coração, de matar o Estado, que deve ter colocado critério que os municípios não entendiam. Infelizmente é a realidade. A gente não. Bem, sabe o que tem que fazer? A gente tem que complementar mesmo. Pegar essa resolução, toda demanda judicial que vai aparecer, nós vamos atender colocando tudo aqueles critérios que está lá na resolução. Que é Sim, com certeza. E ainda falou que tem uma demanda que gastou mais de R$ 1 milhão, gente. Uma demanda judicial gastou mais de R$ 1 milhão. Pensa que coisa. 1 milhão no ano. Então é muita coisa mesmo. Mas infelizmente esse caso chega pra gente de uma forma tão complexa, porque ou a gente atende, ou a pessoa fica desassistida, que pode chegar até o óbito. Ou você vai preso. Ou eu vou preso. Exato, por negligência. Você tem que decidir. Exatamente. Vou escolher preso? Não, né? De jeito nenhum. Problema? Em detrimento de uma pessoa, muitas pessoas ficam desassistidas. Porque tem que cumprir a demanda judicial. Aí você desveste todos os santos para encher uma única pessoa. Isso. É o que mais pede. É o que mais pede. Só que o Ministério Público ele não manda. Ele recomenda. Ele recomenda.
Aí o seguinte, gente, por isso que a gente tem que ter parceria com o Ministério Público. O Ministério Público é o único órgão que defende a população diretamente. Então, ele é professor público. O próprio nome já fala, né? Ministério Público. Só que, se o gestor não atende ali em primeira mão com aquela sugestão do Ministério Público, o que ele faz? Leva direto para o juiz. Aí o juiz, ó, canetada, manda fazer. Justamente. Outras subfunções, essas outras subfunções, pessoal, todas as outras. A alimentação é porque tá zerado. É porque tá zerado. Outras subfunções é toda a despesa que a gente tem fora a atenção básica, fora a vigilância, enfim. É despesa da administração, correto, Cláudia? Então, a nível municipal, nós investimos 753 nesse primeiro quadrimestre, 743 mil, aliás, perdão, 753.541,12 centavos. A nível federal foram investidos 9.033,50 e estadual nenhum real, né? Então, totalizando aí de recurso municipal, foram 11.076.152,42 reais. Da União foram 3.656.522,57 centavos. Do recurso estadual 348 mil. E esse outro aqui é de recurso proveniente da Vale. Deixa eu ver se da Vale. Recurso proveniente da Vale, que foram 442.303,73 centavos. Pessoal, lembrando que eu não consigo afirmar de fato que se tudo isso é Vale, que a única coisa que me vem na cabeça aqui é Vale. É por conta do acordo judicial, de fato, Exato. Não vai ter. Não vai ter. E isso é uma preocupação que a gente tem, que por sinal vai atingir todos os setores da média alta, desde do setor ambulatorial, desde o setor hospitalar. Então é uma coisa que a gente não sabe de fato como a gente vai fazer. Por isso que é tão importante o nosso aumento do teto máximo, que está bem defasado. Outra coisa que é importante é você não usar esse recurso com despesa fixa. Porque se é um recurso que você está utilizando com despesa fixa e você sabe que a despesa vai continuar a ser permanente, Justamente. então é um capitão baixo. Temos que brigar. Exato. Exatamente. Assim, eu particularmente, eu olho meu umbigo. Eu olho meu umbigo particularmente. Aumentando meu teto MAC, tranquilo. Calma, Vitor. Aí os vizinhos também. Mas brincadeiras à parte, gente, de fato a gente tem que olhar a assistência como um todo, né? Porque se um município fica prejudicado, os vizinhos da redondeza também ficam prejudicados. Porque olha pra você ver, a gente atende outros municípios também. Se a gente não tiver o recurso para atender esses outros municípios, aí a assistência do outro município também vai ficar prejudicada, né? Não Olha, pode. tem outro detalhe. Quem dera se a gente tivesse tudo que a gente precisasse aqui no Nossa. município. Então a gente precisa de muitas coisas em Sete Lagoas, de muitas coisas mesmo, gente. Então precisa de todo mundo. Por isso, se aumentar o dele, automaticamente a nossa assistência melhora também. Com certeza. Com certeza. A gente é extremamente dependente hoje dos recursos de Sete Lagoas. Se aumentou de Sete Lagoas, consequentemente a nossa assistência para a população de Pompéu, que vai para Sete Lagoas, vai ser melhorada, não? Vai ser aperfeiçoada. Tranquilo, pessoal. Quando a gente fala o número de estabelecimento que a gente tem, né, esses aí são os estabelecimentos pagos. Né, a gente pensar as estruturas físicas que nós temos, vocês já conhecem, né? Então, assim, quando a gente fala, apresenta o número, fala sobre o estabelecimento, o número para a gente não quer dizer nada, absolutamente nada. A gente só tem que pensar nas condições dessas estruturas. Estão boas? Será que a gente precisa fazer algum esforço para melhorar alguma estrutura que não está tendo qualidade para assistência à população? Então, o tipo de estabelecimento, ele só vem para o relatório com esse objetivo, da gente estar aqui dialogando e a gente tentando buscar melhoria para assistência nesse estabelecimento. Melhorias estruturais, basicamente isso. Então, o que vocês viram nos estabelecimentos, que ou é acesso, está tendo acesso, a população tem rampa de acesso, qual que é a acessibilidade
ter um tomógrafo? Tem, mas não tem, nós não tem como ter outro CAPS? Não, não cabe. Então a gente dialogando a assistência em complexidade e qualidade dos ambientes que a gente tem. É possível ampliar, ter mais algum estabelecimento de saúde que não tem? Então esse é o objetivo de olhar para os estabelecimentos. E aí, nesse mesmo nível, os profissionais, o que a gente tem de capacidade de profissionais que estão nos atendendo. Vitor falou lá no início, o comportamento nosso financeiro está tão alto que se a gente falar assim, ó, nós vamos buscar outra especialidade para cá, Vitor vai falar, gente, não vai ter condição agora, mas isso fica no radar da gente, né? Então, o que está faltando de especialidade que a gente poderia ter aqui no município? A gente sabe que tem especialidades que são tão nobres, que não dá para ter aqui no município, né? Justamente. É o caso da uma especialidade que é a Dona Solange. Não esqueci, tá vendo, Dona Solange? Tá no meu radar, ó. Homeopata, é ou não é? É ou não é? Mas é muito nobre. E, infelizmente, essa não é a realidade do município hoje. Mas quem sabe, se a gente conseguir o aumento do teto máximo, né? Quem sabe? Então, logicamente, a gente faz a nossa programação anual de saúde, mas ela é uma programação, pode ter inserção de metas ou pode ter retirada de metas, mas enfim, o que a gente faz é deixar no radar. Se a nossa meta for melhorar a assistência, você pode ter certeza que a gente vai fazer isso da melhor forma possível. Ô, Cleo, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Pessoal, aqui essa apresentação eu vou mandar no grupo para vocês. Todos esses dados aqui, todos esses números aqui, ó, é dado público. Tá nesse link aqui, pessoal. Então todo mundo pode acessar. Então esse número não foi a gente que colocou, não foi a gente que informou, não. Isso aqui é dado público. Tá no sistema, no CIOPS. Acho que foi o município que informou lá dentro do CIOPS. Isso. Então, como que é feita essa apuração aí, pessoal? Todo empreendimento lá dentro da contabilidade, pessoal da contabilidade, tem um sistema que vai lá e informa. Então, aqui, ó, X para atenção básica, veio do governo federal, veio do governo estadual ou do município. Então, é um sistema de informação pública de todos os municípios brasileiros, sistematizado pelo Ministério da Saúde, como se diz, visto pelo Tribunal de Contas. Por isso que tem esse sistema nesse formato e de forma pública. Então, toda nota, todo empenho que vai para lá vai gerando esses números aí para gente. O nosso sistema aqui, que a gente trabalha, que também é público, que é o DigiSUS, ele interoperabiliza com o CIOPS e tem o seu dado para dentro do DigiSUS, tá? Então, é público nesse nível, né, Vitor? Exatamente. Pessoal, aqui, ó, esse aqui eu não vou passar, porque como a Cláudia explicou muito bem, teve alguma dúvida nessa parte aqui, na questão dos estabelecimentos? Tudo ok? Podemos passar? E aqui a gente chega na parte das produções, né? Aí a gente vai tratar de uma forma separada aqui, da atenção primária e da MAC. Então aqui a gente está falando da produção das equipes da Estratégia de Saúde da Família no quadrimestre, no período compreendido, mais uma vez, de janeiro a 31 de abril de 2026. Então, aí nós temos vários tipos de produção, que é atendimento odontológico, tivemos mais de 2.900 atendimentos odontológicos, atendimentos individuais foram 28.467, que diz respeito à consulta de enfermagem, à consulta médica, né, individual. Procedimentos, nós tivemos 47 mil, gente, né, muito procedimento, e só na atenção primária. O que seriam esses procedimentos? Aferição de pressão, glicemia capilar, medida... Isso, administração medicamentosa, enfim, injeção, tudo. Visita domiciliar, como é que nossos acessos trabalham, gente? Foram 38 mil visitas domiciliares em 4 meses. É muita visita, né? E lógico, a gente tem. E abre espaço para melhorar, né, Cláudia? Então, eu fico pensando, esse meu falo que o número é muito frio pra gente. Então, e é um número muito expressivo se a gente for olhar. Se a gente for pensar ali na visita domiciliar, eu estou falando da visita domiciliar de todos os profissionais que trabalham na atenção primária, lá nas equipes de ASF. Então, dos agentes comunitários, do médico, do enfermeiro, de quem faz, de fato, visita domiciliar. Mas aí a gente tem que pensar, quantos domicílios que tem aqui em Campo? Exatamente. Então, se em 4 meses a gente fez quase 40 mil visitas, isso aqui tem o que? Tem 29 mil habitantes? 30 mil habitantes. Então, não é 30 mil habitantes, não é cada um mora numa casa, não é assim, né? Tem casa que mora 10 pessoas
né? E é um domicílio que conta, é uma visita domiciliar. Então a gente deve ter o quê? Uns 12 mil domicílios? É por volta de 15 mil, mais ou 15 mil menos. domicílios, É. né? Então, se a gente está pensando ali em 4 meses, então vamos pensar que foi muito expressivo o número de visitas. Mas, igual eu falei quando eu comecei minha fala, diferente do número, que é frio, é a gente pensar na qualidade que essa visita tem. E não é falar mal do profissional que está indo lá visitar, não. É a gente entender como que está sendo essa visita, como que ele está enxergando a nossa população, como que está cuidando da nossa população. Porque não basta eu, enquanto agente comunitário de saúde, ir lá e entregar um exame que foi marcado. Não basta. Eu tenho que enxergar, orientar o paciente a tal dia, se eu tenho condição de ir, como que vai ser. Então, a qualidade, o cuidado que a gente tem é muito mais do que um procedimento que a gente faz pelo paciente. E aí, como eu falei, não é falar mal. Então, é a gente pensar como que está essa qualidade, se está legal, muito bem, a gente, lógico, vai elogiar, mas se não está legal, nós não vamos falar mal. Nós vamos sugerir para a gestão, por isso que eu falo que o conselho é parceiro, ele que tem que ver essa necessidade de capacitar os profissionais para aquele número ali não ser só o número frio, ele realmente fazer a diferença na vida da nossa população. Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho ali um hipertenso, um diabético, vamos pensar, quando a gente vai para o número de internação hospitalar, e quando a gente fala que é único, que aí a população entende que quanto mais dá, melhor é. Mentira, gente, não é verdade. Então, se eu tenho um número muito grande de internação hospitalar, isso reflete que a minha população está doente. Eu tenho que pensar no cuidado, na prevenção, na promoção da saúde. Eu tenho que pensar que a minha população está saudável. É isso que eu preciso. É isso que a saúde quer da população. E é isso que o conselho precisa nos ajudar. Não, nós precisamos qualificar mesmo, Cláudia. Não, está muito bom, Cláudia. A recepção super humanizada, está dando resultado. Então, o paciente chega lá, ele é bem encaminhado, ele sabe onde ir, ele sabe o que fazer. Então, nos nossos grupos de hipertensão e diabetes, são todos bem orientados sobre alimentação, atividade física, o uso de medicamento correto. Isso é atender as pessoas. Isso é atendimento, é cuidar da população. Não basta simplesmente entregar o papel, ou entregar o remédio, ou marcar a consulta. Eu preciso de cuidar. Gente, só olhar para mim tá ótimo, não precisa nem falar. É muito esquisito. Cláudia, isso aí eu acho que tem 3 coisas para pontuar. A primeira, atenção básica, visita do ACS. Eu acho que elas são muito vazias, porque o ACS te chama no portão, pergunta assim, você está bem? Precisando de alguma coisa? Assina aqui para mim. Mas eu acho que não, é igual você falou, não é só isso. Por exemplo, na minha casa, eu tenho uma criança de 5 anos. É saber se o cartão de vacina do meu filho está em dia. Meu marido que toma medicamento para hipertensão, como que tá? Né? Como que tá essa qualidade? Como que tá? E aí, que o número, tudo bem, bacana. Zona rural, a minha mãe mora em zona rural. Então, estou te falando assim, a dona Solange, a Manu, né, muitas vezes encontra com o morador, né, dona Solange, estou mentindo, lá na porteira. Oi, a senhora tá boa? Assina aqui para mim. Entendeu? Então, assim, como que ela vai... A dona Solange é uma senhora como minha mãe que mora numa área rural sozinha. Então, acho assim, aquela CS deveria ver como que está a dona Solange, como que está o local que a dona Solange mora, como que está, se ela quer estar precisando, o que eu posso ver dentro da residência dela. Ela é uma senhora que mora numa localidade rural sozinha. Então, assim, é até engraçado e cômico, Vitor, gravar uma ACS fazendo uma visita domiciliar. Impecável. Mas não é a realidade que acontece quando tem uma câmera gravando. Porque nós recebemos visita domiciliar. Segunda coisa que eu quero pontuar, recepção das unidades. A gente está recebendo muita questão da população que, quando chega na recepção da unidade, tem muita dificuldade. Que os médicos estão mais abertos a atender o paciente, a encaixar o paciente adoecido, que a recepção não aceita. Aí fala, eu não estou ouvindo mais, porque a recepção
nutricionista fica fechando a cara para mim, me faz falta de educação. O médico é solícito para encaixar, para atender, para cuidar, mas quem está lá na ponta não quer permitir. Então, sim, muitas vezes você está dentro do consultório do paciente, tem ACS, tem pessoa da recepção batendo na porta e entrar para pedir para medicar um filho, para medicar, para fazer uma receita para ela. Então, assim, é que precisa melhorar. Não vai entrar aqui, mas outra visita também, que aí entra a parte da Silvia, agente de endemias. O agente de endemias que entra na sua residência, que olha a área externa da sua casa, mas não olha a área interna. Então, assim, vários criadores estão dentro de casa. Nós temos aí a febre das plantas aquáticas, nós temos vasilha de animais que às vezes fica dentro de casa, nós temos ralos de banheiro. A gente sabe que é uma visita incompleta. Eu posso falar com propriedade? Posso. Eu recebi o agente essa semana, ele olhou a área externa da minha casa. Tudo bem, eu trabalho na Secretaria de Saúde, ele pode pensar que está tudo bem, mas na grande maioria das vezes nem está tudo bem. Nem está tudo bem, garanto para vocês. Então, o que precisa realmente melhorar não é só o número, mas a qualidade que essa visita, porque o ACS, principalmente, ele tem essa característica de zelar pelaquela família. Porque se ele tiver um diálogo constante com aquela família, ele vai descobrir, às vezes, que aquela senhora, aquela mulher está passando por uma violência, aquela mulher precisa de outro tipo de ajuda, e só o oi, tudo bem, você está precisando de uma consulta, não resolve. E aí, a gente trabalha no município, a rede tem que funcionar. Às vezes é o agente que detecta isso e que vai acionar o serviço social, a assistência social do município para ajudar. Às vezes é uma pessoa que é tão simples, tão humilde, que não tem nem essa expectativa, sabe, essa expertise para ir lá. Às vezes é um senhor, uma pessoa analfabeta, para ir buscar um recurso melhor, encaminhar. Então, a rede tem que funcionar e é assim mesmo que funcionam as coisas. Por isso que eu falo que essa reunião ela é muito importante para a gente discutir realmente o que está acontecendo de problema e a gente sugerir melhoria para a gestão. Vitor, existe trabalho em rede? Como que é isso? Como é que funciona? Os profissionais são orientados que a gente precisa trabalhar nesse formato. Então, além de levar um exame, levar um remédio ou uma receita lá, não é cuidado, é isso. Essas pessoas são sensibilizadas, né? Eu trabalhava no pronto-socorro, gente, e assim, eu estava me sentindo tão robótica que a dor da pessoa já não me incomodava mais. Então, gente, chegava uma pessoa sangrando ali, eu estava comendo lá de carne e tudo mais. Só que eu percebi isso, eu não quero esse ser humano que eu estou me transformando de jeito nenhum. Mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar para ela, olha aqui, eu falei, não, aqui, a pessoa está do lado de fora, ela está chorando, ela sempre está com sentimento, ou ela está doente, ela viu alguém. Não dá para a rua ficar aqui do lado de fora contando papo, comendo, enquanto a outra está do lado de fora sofrendo ou sangrando. A saúde não é dessa forma, a gente tem que ser mais humano nesse sentido. E às vezes a pessoa vai naturalizando isso. Isso é tão normal acontecer que para mim já tornou natural. Por isso que tem que ter essas reciclagens de vez em quando com os profissionais para, opa, não é assim que funciona, tem que acordar, porque eu mexo com gente. A gente precisa mexer com gente, mas a gente quer que mexa com a gente, né? Então é importante a fala de vocês, muito importante. E a gente tem um exemplo vivo dentro da secretaria, que é a lei de auxílio e tratamento. A lei de auxílio e tratamento está aqui há anos, o Vitor está aqui que não me deixa mentir. Quem chega para a gente para usar a lei de auxílio e tratamento? São pessoas bem instruídas. Aquela pessoa carente que não tem o recurso para comprar o medicamento, ele nem sabe que existe essa lei e esse recurso. E não chega até ele. É o ACS, infelizmente. Não é uma crítica a quem está trabalhando, é igual a Cláudia falou. Talvez direcionar e reciclar que o trabalho 10 é de extrema importância e que para a atenção básica fluir, tem que funcionar. Isso que você falou, Cléo, isso vai depender de funcionário para funcionário. Eu, a sua vez, seria um pouquinho a gente, no seu caso. Em casa, às vezes, acontece muito eu receber também, eu estou aposentado e estou ficando em casa. E aí, uns 3, 4 meses, isso não é diferente,
Foi bom, isso é do é, funcionário. exatamente. Ou seja, a culpa é do funcionário que é ruim, então não é do. Não é do Aham. Isso. liderado. Ô pessoal, perdão, É, Saúde. muito pertinente essa fala, viu, Cleo? Porque comigo aconteceu semana passada. Eu estava em casa, eu estava na cozinha e os agentes comunitários chegou, eu não vi, não bateu na minha porta, não chamou. Aí veio dois rapazes me visitar lá em casa e falaram assim, ó, dona Solange, tem um cartão aqui da saúde pregado aqui na sua alça aqui. Eu falei, mas eles não me chamaram aqui não. Eu não vi nem barulho de carro. Então, Vitor, precisa de falar para esses profissionais, você entendeu? Que muitas vezes, sabe, a tronqueira da gente é distante da porta da casa da gente. Para eles fazerem o favor de sair de dentro do carro, porque muitas vezes ele chega no carro, não sai do carro, buzina, sabe? Eu tenho problema de audição, por isso que eu falo muito alto, você entendeu? Eu tenho problema de audição, eu estava na minha cozinha, sabe? Eles estiveram lá, já é a terceira vez que eles vão lá e não me encontram. Por quê? A gente que mora na zona rural, muitas vezes a gente não está dentro de casa, mas está numa horta, está num pasto, correndo atrás de uma vaca, sabe? Muitas vezes eu vi o carro buzinando, eu já largo o que eu tenho que fazer lá embaixo, sabe? Já grita, eu estou aqui, você entendeu? Quando eu chego, o carro já está, só vejo a poeira do carro. Entendi. Então, sabe? E com relação a isso, sabe? Chegam lá para a gente assinar o papel. Não perguntam, a senhora precisa de um atendimento, de um oculista, a senhora quer ir no oftalmologista, a senhora tem algum problema, a senhora está passando bem? Isso quer dizer, Vitor, eu não quero, sabe, prioridade porque eu sou conselheira, não, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter o cuidado com todos, sabe? E na zona rural, aquele cuidado especial, porque muitas vezes, sabe, o trabalhador rural está na lida, não está dentro de casa. E muitas vezes a gente está dentro de casa, mas eles não batem na porta, sabe? Não chama. Às vezes chama. E não passa. E a minha tronqueira até a porta da minha casa tem uma distância, sabe? E eu não vi. Deixaram um papelzinho lá, está lá o papelzinho pregado. Eu ia vir na secretaria e conversar pessoalmente com quem que é responsável pelas agentes de saúde, sabe? Porque a minha obrigação é alertar elas, não denunciar, sabe? Mas eu faço um pedido assim, sabe? Para eles terem esse cuidado. Porque na zona rural, sabe? O jovem está tudo pulando fora, sabe? Quem está ficando lá é gente de cabeça branca, sabe? E precisa desse olhar, esse cuidado, sabe? É isso que eu tenho para colocar. Obrigada. Ô pessoal, eu estou muito feliz porque eu acho que a gente entendeu de fato o conceito dessa reunião de hoje. Eu acho que é basicamente isso. Vocês passarem para mim o que tá legal, o que não tá legal. E eu tenho percebido de fato mesmo essa questão dos ACS, é uma demanda que já vem ter chegado no meu gabinete. Algumas pessoas já relataram para mim esse problema na zona rural. E quando a gente pega a nossa programação anual de saúde, está lá a capacitação. Então vocês podem e devem cobrar de mim para capacitar esse povo. Porque a gente sabe que precisa de capacitação, precisa de reciclagem. Porque... Justamente. E deve ser falado. Eu acho tão importante a gente entender que nós não estamos aqui para denunciar. Pelo contrário, a gente está aqui para construir. A gente precisa construir assistência nesse nível. Exato. E é assim mesmo. Então, aqui o conselho, quando você chega lá no seu gabinete, que você vai pensar por que eu vou fazer uma capacitação? Você tem um motivo, porque no público a gente tem que ter uma motivação. Então, se na reunião do conselho, na ata do conselho, está escrito lá que os
conselheiros visualizaram, identificaram que precisa capacitar os seus profissionais, escreve isso como respaldo para tirar o dinheiro e gastar com isso. Isso é investir na assistência, na qualidade da assistência à população. Então, por isso que é bom a gente conversar do âmbito do conselho, tudo, gente, tudo mesmo. Sem esse caráter de reclamar, de cobrar, não, é um caráter de construção. Com certeza. É novo, relativamente, né? Deu tempo para eles aprenderem de fato. 2023. Foi. 24, perdão. É 24. A meu ver, precisa de mais do que um papel, sabe? Eu não entendi. Precisa mais? Precisa muito ter Ah. papel. É mais apoio aos idosos. Ah, sim. Eu acho que deveria ter uma casa, um local, né, um centro para idosos, aonde eles, a família, né, pudesse deixar eles durante o dia, eles ter toda a assistência, fisioterapia, alimentação, ter lazer, todo atendimento digno, né, para o idoso. E à tarde retornar para casa. Hoje Não é não. não é um asilo, não. Um local, né, para eles ficarem ali o dia inteiro. Hoje nós temos o Centro do Idoso, que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Isso, exatamente. É, Eu falo que tudo é uma motivação. Então, vamos pensar o motivo. Por que que você... Eu acho super válido. Mas a é gente muito fazer válido, essa viu? discussão, super válido. Então, assim, qual que é a motivação da saúde se prontificar em ter uma ação de acolhimento de idoso? Vamos pensar na situação. É o idoso que não tem ninguém para cuidar? Né? Então, a gente tem que pensar mesmo na situação. Porque o recurso da saúde, ele é bem casadinho, né, com a assistência à saúde de fato. Seria assistência à saúde? Cadê? tem que analisar. Sim, exato. Entendeu? Então a gente precisa pensar nessa característica mesmo. Qual que é o caráter desse caso? Porque se a Se a gente. saúde tem essa função de acolher. Justamente. O que dá pra gente fazer de fato são parcerias. Talvez parcerias, campanhas extramuros, né? Quem sabe, talvez, né, lá no Centro Idoso levar uma tarde de fisioterapia, ou deixar definida uma rotina de fisioterapia. Mas, claro, a gente tem que analisar. Exato. Justamente. Exato. Mas recurso. Qual recurso que é esse? Ah, tá. É da judicialização da vara, do cumprimento. Do cumprimento. Uhum. Uhum. Mas detalhe que esse recurso não está vinculado à saúde, tá? Então tem esse porém aí também. Ah, correto, entendi. Vamos pensar, quem tem perna para identificar essas fragilidades? A assistência social não tem, porque a assistência social não tem funcionário que faz essa cobertura, visita casa em casa, vê a condição do paciente, como que ele está ficando sozinho, se tem abandono, o que está acontecendo. A saúde tem condição de fazer esse diagnóstico. E, claro, buscar
buscar parceria lá junto com assistência social, identificando justamente essas fragilidades e buscando parceria, entendeu, Vitor? Então, a partir do momento que a gente começar a capacitar os nossos profissionais que fazem visita, que tem perna para isso, a gente coloca isso no radar, gente. Se acha, chegou numa casa, viu a dificuldade, tem um paciente que está lá em vulnerabilidade, vamos somar, vamos buscar a rede de apoio nosso que nós temos, né? Nós estamos funciona e funciona. Inclusive nós temos indicadores estaduais para isso, que é do POEPS, né? Nós temos indicadores justamente voltados para isso, para isso. Hoje nossos números são bem mais reais, mas mesmo assim a gente bate bastante na tecla, porque é autodeclaratório a orientação sexual, é autodeclaratório. Então se a pessoa... E outra coisa também, às vezes o próprio profissional tem vergonha de perguntar, né? Fala uma coisa, pessoal, ou não sabe nem perguntar. Essa fala sua é tão assim, as pessoas têm que ter mesmo a informação, tem que ser capacitada, não tem jeito. Eu conheço vários profissionais de saúde que têm vergonha de perguntar para a senhorinha que tem 70, mais de 70, se ela faz sexo. Tem, gente, eu sei, não pode. É natural, é biologicamente. Ué. São paradigmas culturais que a gente tem que quebrar eles, né? Pessoal, vamos continuar? Então, enfim, pessoal, vamos passar. Todo mundo viu mesmo, todo mundo viu. Esse aí, sobe mais um pouquinho, Cleo, que eu acho que esse é ambulatorial. Essa é a nossa produção ambulatorial, então nós temos aí 19 mil ações de promoção e prevenção em saúde, procedimentos com finalidade diagnóstica 62 mil, essa participação em porcentagem, né? Procedimentos clínicos tivemos 46.368, procedimentos cirúrgicos 126, somente no primeiro quadrimestre aqui em Pompéu, tá, gente? Em Pompéu. Ações complementares de atenção à saúde 92.312. Então são números de fato bem expressivos mesmo. Pode passar, Cleber, por favor. Qualquer dúvida vocês me falam, gente. É do município. Aqui dentro do município, porque a gente tem consórcios, né? Aí aqui não está contabilizado consórcio, que é a assistência que acontece para fora. Aqui é só Pompéu, tá? Produção hospitalar cirúrgica 134, obstétrico 54, clínico 129, pediátricos 13, saúde mental, que é o leito, né? São os leitos de saúde mental 46, total tivemos 376 aí. Nitidamente a gente percebe também, né, uma falha de informação, porque jamais, em hipótese alguma, a gente vai ter só 3 atendimentos pediátricos, né? Então foi uma falha no lançamento e tal. De fato, porque esse é hospitalar, o outro que é ambulatorial, exato, é verdade. Então tá aí nossas referências. Você falou em pessoal. consórcio, deixa eu fazer uma pergunta. Porque tem consórcio na saúde também, né? Pois é. Esse dinheiro dos consórcios é do SUS ou é recurso próprio do município? Recurso próprio. E tem uma parte. Exatamente. Porque no final das contas vira um bolo, né? Vira um bolo. Mas é SUS. É recurso SUS. Aí eles aparecem na prestação de contas também, consórcio?
Pois é, aqui ó, eu vou até apresentar para vocês, que ela me mandou, só que eu não tive tempo de verificar, porque eu peguei a título de transparência para vocês também, peguei da assistência farmacêutica, eu até fiz o somatório aqui, de medicamentos dispensados, foram 875.514 medicamentos dispensados na assistência farmacêutica. É muita gente, até que ela me mandou ainda o total de... Gente, a gente tem um sistema que chama Horus, ele é âmbito nacional. Esse sistema, o DGSUS conversa com ele, ele pega um número certinho. Em Minas Gerais, todos os 853 não usam Horus, usa cigarro. Esse sistema não conversa com o nosso sistema de prestação de conta. Então a gente tem que pegar lá dentro da plataforma do sistema mesmo. E ele é muito falho. Então vamos pensar, se a senhora for lá e pegar uma cartela de AS e essa cartela tiver 20 comprimidos, o sistema lê que a senhora recebeu 20 unidades de comprimido. E aí soma esse número extraordinário de 800 mil, não sei quantos, porque conta cada comprimidinho que é distribuído. Por isso que esse número gigante, né, Vitor? Exatamente, é individual. É como a Cláudia mencionou, não é por cartela não, é cada comprimido da cartela. Então por isso que é 800 falei 875, foi 875.514, tá? Em relação ao consórcio, eu não tive o tempo hábil de colocar aqui, mas eu tenho todos os documentos aqui. É público também, eu posso até mandar para vocês no grupo do conselho, que são os nossos empenhos. A gente faz o pagamento do consórcio, que é o Sismicel, mediante produção. Eu estou aqui com o empenho de janeiro, abril na verdade, abril. Estou com o empenho aqui, olha para você ver. Consulta de angiologista, tivemos 10 no consórcio, cardiologia, tivemos 5, cirurgia cabeça-pescoço, tivemos uma, perdão gente, dermatologia 11 atendimentos, endocrinologia 15, gastroenterologia 7, por aí vai. Eu vou mandar todos esses documentos lá no grupo, vou mandar agora porque senão eu esqueço, só para vocês terem acesso a esse dado. No final das contas, só o empenho foi 62.135,19. Eu estou com outros empenhos aqui, do Sismicel. Dentro do relatório, você enxerga o dinheiro que gastou com o consórcio, mas não enxerga o procedimento que foi feito. Por quê? Ele é um estabelecimento de saúde que está lá em Sete Lagoas, então nós não temos a autonomia de pegar o procedimento que ele executou e falar que é produção nossa. Fica como se fosse produção de Sete Lagoas, mas quem pagou foi o município de Pompéu. Por isso que eu falei nem precisa colocar o dinheiro, viu, Vitor? Só você colocar lá assim, ó, número de consultas especializadas. Aí pode discriminar, inclusive, por especialista, certinho, tomografia, coloca ressonância magnética, cirurgia, coloca só o número na frente, porque o dinheiro está naquele bolo ali, tá? Importante isso que Cláudia mencionou, porque o dinheiro está tudo aqui, no MAC, aquele lá do recurso MAC que a gente falou que o município investe muito mais. Eu vou mandar para vocês aqui, mas o recurso que a gente paga está dentro daqueles 7 milhões, tá? Vou mandar aqui no grupo aqui agora. Pessoal, então é isso. Todos os nossos dados estão nessa apresentação, aliás, todos os nossos dados estão nos links dessa apresentação que eu também vou mandar no grupo. Qualquer esclarecimento adicional eu estou à disposição. As referências estão aí, a gente tirou as referências do Quineos, do CIOPS e do Tabuin. Então são sites oficiais do governo, são sites oficiais do Estado, então não foi nada inventado pela gente, são dados comprovados, são dados públicos que qualquer um pode acessar, tá bom? Meu muito obrigado a todos, que tenhamos uma excelente semana, um bom final de semana que está por vir e permaneça à disposição. Obrigado. Essa semana, Vitor, eu assistindo, que eu me preocupo muito, apesar do pouco conhecimento que eu tenho com relação à saúde, mas o que eu não sei eu gosto de buscar saber para entender. Então, sempre quando tem uma reportagem a respeito de saúde, eu estou sempre atenta e eu procuro buscar isso, sabe? Então, eu me assustei muito com uma matéria que saiu essa semana do aumento do HIV no nosso Brasil e no mundo.
Então, para a gente poder estar olhando, sabe, essa faixa aí, porque tem muitos, eu acho que é 40 e tantos mil ou milhões de pessoas infectadas com HIV no nosso país e 60 mil ainda nem faz tratamento, entendeu? Então, assim, eu fiquei assim, de boca aberta. E como hoje o oba-oba tá geral, sabe? E as pessoas hoje não têm aquele cuidado, sabe? Com o outro, com o parceiro, né? Então, para que a Secretaria de Saúde rever um programa para ver o que está acontecendo, principalmente aqui na nossa realidade, no nosso município. Eu fiquei muito assustada, sabe, do aumento do HIV no Brasil e no mundo. Tá uma coisa assustadora, viu? Obrigada. Nós temos duas profilaxias, que é o PrEP e o PEP, que elas podem ser disponibilizadas, né, pelo município. E também, e aqui em Pompéu quase não se fala disso. Ou quase não se fala, eu particularmente não ouvi. Porque teve até uma outra situação quando eu ia para um atendimento, que uma garota do programa custou até falar o que ela era garota de programa. Ela veio com a situação que ela sentiu que ela se expôs numa situação suspeita de alguma infecção sexualmente transmissível e que ela queria tomar não sei quantas vezes a vacina de uma vez, o médico de passar vergonha, e ela saiu revoltada com isso. Aí eu chamei ela no canto e falei, olha, aqui no Pompéu não tem disponibilização, mas com o dele eu já acho que disponibiliza. O PrEP, você pode tomar ele até 72 horas após a exposição, que é a
Agora eu vou passar para a Ana Cristina, ela vai ler aqui o relatório do auxílio tratamento. Relatório da Comissão do Conselho Municipal de Saúde. Atividade e assunto. Avaliação de pedido de auxílio financeiro conforme a Lei 2647, ofício 05/2026, barra Secretaria Municipal de Saúde, barra Conselho Municipal de Saúde. Discussão, análise dos documentos recebidos. Parecer da comissão. A comissão deferiu o auxílio financeiro conforme a Lei 2647/2021 da paciente que se trata no ofício 005/2026, barra SMS, barra Conselho Municipal de Saúde, enviado pela Secretaria Municipal de Saúde de Pompeia. O relatório está em votação. Quem aprova, permaneça sentado. Quem discorda, fique em pé. Aprovado. O relatório está aprovado. Tem mais alguma consideração para fazer? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos colocar o RDQA em votação. Quem aprova, permaneça sentado. Quem discorde, fique de pé. Está aprovado o RDQA do primeiro quadrimestre. Eu agradeço a presença de todos. Nós temos um café ali. Sirvam-se à vontade. Está encerrada a reunião.